quero, enquanto eles se assentam, eu quero pedir que você abra a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Enquanto você abre, eu sei que você vai demorar para encontrar, deixa eu aqui só contextualizar, deixa eu usar alguns minutos aqui, poucos, para lembrar as pessoas que se achegaram neste ano do último culto da unidade para esse, pessoas que se achegaram há 2 anos, há 3 anos, pós-pandemia, em meio à pandemia. Só lembrar a vocês aqui uma breve história. A Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem esse nome porque foi o 5º ministério da Assembleia de Deus a ser registrado em Nova Friburgo. Em 1987, tem algumas datas que elas se harmonizam com algumas circunstâncias, porque 1987 foi o ano em que a Miriam quis casar comigo, e eu disse sim, quando ela ficou me pedindo. Ela e a mãe dela ficavam me pedindo, casa com a minha filha. Eu falei, tá, eu vou casar. Então foi exatamente 1987. Em fevereiro de 1987, o pastor Antônio Pereira dos Santos, que é meu sogro, mais conhecido como Pereirinha, que nesse mês de junho está completando 96 anos. É mais velho que beirada de rio. Já usaram a analogia do manga larga, enfim. Depois vocês não devolvam não, tadinho. E então, ele trabalhou na igreja 6 meses. Mas depois, por conta de ter que viajar para sustentar a sua família, ele paralisou as obras da igreja, a atividade. Cada crente que estava congregando com ele foi cada um para um templo, para um local, para uma casa de oração, e a obra da igreja parou por ali. Ele voltou a viajar, voltou a ser colportor das Assembleias de Deus, vendendo revista, livro, enfim, Bíblia, viajando por aí. E o tempo se passou. A gente celebra 18 anos em junho. Como eu disse, existem algumas datas que elas se harmonizam, que não tem nem muita explicação, porque se você fizer a conta de 87 até 2005, que foi o ano que a gente reorganizou a igreja, são 18 anos. Então, e nós estamos completando nesse mês 18 anos. Então ela esteve 18 anos parada, sem nada. Haviam documentos? Haviam. E algumas coisas aconteceram comigo na minha vida particular, na minha vida ministerial, no ano de 2005, que fui forçado a não permanecer na igreja que eu estava. Eu fui forçado. E analisando, conversando com o presidente da convenção e com algumas pessoas, ele próprio me lembrou: mas o seu sogro tem uma igreja registrada. Mas eu falei, a igreja está paralisada, nem sei se tem documento. Ele falou, então, se transfira para essa igreja e reorganiza a igreja. Foi ele quem disse, foi ele quem falou. E várias coisas aconteceram. Eu não vou me ater a esse tempo, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso. E fizemos uma prova com Deus. Essa foi a motivação da nossa oração lá na sala da minha casa, de fazermos prova com Deus, presbítero Jorge. Se assim fosse, se fosse essa a vontade de Deus, que a gente encontrasse então os documentos da tal igreja, da tal Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que na nossa primeira AGO, depois do primeiro culto em 5 de junho de 2005, a gente fez uma AGO para estabelecer a diretoria, reorganizar, fazer estatuto que não havia, dar entrada em CNPJ, todas aquelas coisas, e a gente então colocou isso em votação. Qual seria o nome da igreja? E cada um tem uma igreja que voa, a igreja que fica na terra, aquele monte de coisa, um monte de ideia. E aí alguém disse, por que não manter o nome de fundação? Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Friburgo. Então fomos unânimes em aceitar isso, e a gente então manteve o nome de fundação, de registro. E aí a prova, se faríamos ou não, se agiríamos daquela forma, foi se encontrássemos o documento. Eu tinha uma data
marcada de encontro com o meu então pastor, saudoso mesmo, viu? Saudoso. Aquele homem foi um instrumento de Deus nessa cidade, uma bênção de Deus na minha casa, na minha família. Um homem de Deus, fez muita coisa, pegou a igreja num nível e deixou em outro totalmente, sem parâmetros. Então, eu fui até o cartório buscar os documentos, e eu já estou concluindo, e não havia nenhum documento lá no cartório. Eu virei para o meu sogro, falei: cadê os documentos da igreja? Não sei. Falei: mas como? Aí ele, eu não vou continuar imitando ele, mas um dia o quartinho que ele tinha no terraço da casa dele pegou fogo, e todos os documentos da igreja estavam lá, queimou tudo, e ele não tinha documento nenhum, e indo ao cartório, também nada lá havia. Eu paguei aquela coisa para fazer as buscas, não se encontrou nada. E aí fizemos uma prova com Deus. Bom, Senhor, se é a tua vontade que a gente então continue passo à frente nesta decisão, nesta orientação, e só para espiritualizar a coisa, em São Paulo um dia eu viajava bastante para São Paulo a trabalho, mas nunca ia à igreja do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é a igreja do então presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu tinha ido lá uma vez, a paisana, sentei lá atrás, a paisana que eu digo sem paletó, sem gravata, estava até meio rápido lá, meio sujo do trabalho do dia lá em São Paulo, sentei lá atrás, mas dentro dessa prova eu falei: vou a São Paulo. Em meio a essa prova toda eu fui a São Paulo a trabalho e falei: eu vou levar minha indumentária. E aí na portaria do templo, um templo enorme, para vocês terem ideia, o púlpito da igreja, hoje não, já estão em templo novo, com 3 andares subterrâneos de estacionamento enorme, com L ponto, um monte de coisa tem aquela igreja. Só que o púlpito da igreja cabia, do templo antigo, cabia todos os irmãos que estão à minha mão direita a partir daqui, no púlpito da igreja, um lugar muito grande. E naquele dia eu dei a carteirada, como a gente brinca, na entrada, e me chamaram para sentar no púlpito, por ser membro da Convenção Geral, pastor membro da Convenção Geral. E aí me chamaram para o púlpito, eu fui, me assentei, começamos a cantar os hinos da harpa, e quem é pentecostal aí sabe do que eu vou dizer agora. Começamos a cantar, foram 3 hinos da harpa que eu passei falando em línguas. A minha cabeça dizia assim: você está doido? Vão pensar que você está querendo aparecer, para com isso. E eu tentava, mas não conseguia parar. Só que eu não aumentava o volume, eu mantinha ele baixinho, muito baixinho. Só que ao meu lado estava um senhor de 70 e poucos anos que ia pregar aquela noite. Era ele o pregador. E ele então pregou, inclusive era um senhor, parece que o último sobrevivente do incêndio no edifício Joelma em São Paulo. E ele pregou a palavra e pôs o povo de pé para orar. E aí ele olhou para mim e apontou o dedo, falou assim: pastor do Rio, porque quando apresenta Nova Friburgo é Rio, pastor do Rio, enquanto a gente cantava, você falou em línguas o tempo todo. Deus me deu a interpretação. O Senhor manda te dizer que existe algo muito importante acontecendo na cidade onde você mora, que envolve a sua vida ministerial. Deus manda te dizer que já falou contigo, mas você está relutante. E a palavra de Deus para você é: volta para sua terra, faz o que você tem que fazer, porque Deus já está na frente cuidando de tudo. Diante de uma palavra dessa, eu não seria doido e louco de não fazer.
Fiz o passo a passo, corretinho. Aqui, pastor, eu vou fazer assim, assim, assim. Até... Aliás, o senhor mesmo disse para minha esposa no telefone que era para eu, que o caminho para mim era esse, o próprio meu pastor. Foi, então vou te obedecer. O quê? Vou te obedecer, você disse para eu fazer isso. E aí começamos, irmãos. Dúvidas, tremor, como Paulo diz, tremores por fora, temores por dentro. Claro, até hoje, a quem muito é dado, muito é requerido. Muito é requerido. E eu quero tão somente corresponder ao que é preciso fazer. Daqui a pouco, daqui a um tempo, Jesus volta, ou alguém outro assume aqui, porque eu não quero morrer aqui em cima. Morreu. Não, quero morrer aqui não. Vai lá que Deus me deu um tempo para a minha velhinha, para a gente... Não, daqui uns anos você vai ser velhinha. Hoje você está garotona, jovem. Que isso? Que isso? Não é? Quem sabe daqui uns anos, né? Então, é isso aí. Quem entendeu um pouquinho? Outro dia vocês ouvem mais. Romanos 12. Eu vou pregar a palavra hoje, tenho a honra com... Aliás, o moço lá aliás, eu quero agradecer o que você fez, porque é isso mesmo, porque às vezes a gente pensa, os templos todos, sim, todos nós, é uma cooperação, é uma cooperatividade de cada um de nós unidos um ao outro, e a gente celebrando. É comum eu orar por cada templo e mencionar o nome dos dirigentes e também das esposas, é comum fazer isso. Eu espero que vocês igualmente façam, não por mim, mas por todos nós. A gente precisa fazer essa intercessão. O pastor Fábio é o vice-presidente da igreja nesse período. O pastor Enéas, que lá logo ao lado dele é o co-pastor da igreja. O pastor André Machado é o segundo vice-presidente da igreja. E o evangelista Sérgio é mandado pela irmã, que é irmã Denise. É ou não é? Inclusive, quando ele prega, você não faz os esboços da pregação dele, isso. Até encomendei a Lu um esboço, mas até agora não me deu nenhum. Romanos 12. Eu quero agradecer porque a gente teve até um ganho de tempo aqui e não estava no cronograma ali eu fazer essa dissertação sobre a igreja, mas eu acho que é de certa forma importante se fazer. O que vocês acham? Todo mundo conhece Romanos 12, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, porém transformai-vos, ao contrário, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim somos nós, somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Só uma pausa. Você pode reconhecer isso? Então diga para essa pessoa aí que está ao seu lado, diga: nós somos membros uns dos outros. Diga: nós estamos ligados no corpo de Cristo. Diga. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Isso aqui é rico para a gente falar a respeito, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. E os meus companheiros de pregação sabem que eu estou introduzindo algo para nós, tá bom? Então você que está contando, vamos ver quanto tempo o pastor vai pregar, se ele vai pegar mais do que os outros. Não, vai pegar exatamente o mesmo tempo, só que esse tempo não está sendo contado. Vamos então continuar. A gente já conclui aqui. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em vós mesmos, ou quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, deixa ela passar, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Ore comigo. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor para podermos celebrar a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, não só compreender a Tua palavra, mas nós queremos cumprir a Tua palavra. Nós queremos praticá-la, porque o Senhor tem trazido sensatez a cada um de nós. Tua palavra tem nos inspirado a tantas coisas. E nós queremos te agradecer por este ano 2023, que nós estamos celebrando o tema dependência do Senhor. Oh Deus, e nós queremos celebrar esse mês de junho, que nós estamos estudando sobre Jó. Muito obrigado, Senhor, por nos dar tempo para ver, para olhar, para entender, para compreender e para praticar a Tua palavra. Pai, se alguém aqui tem falta de sabedoria para olhar a Tua palavra, para lê-la, para compreendê-la, para entendê-la e para praticá-la, se há alguém, que esta pessoa peça ao Senhor sabedoria, e a palavra diz que o Senhor a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Então, meus amados irmãos, diante de tantos conselhos que o apóstolo Paulo traz à igreja que está em Roma, ele traz esse versículo 12 que eu quero compartilhar com, aliás, nós queremos compartilhar com vocês, que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Meu tempo começa a ser contado agora. Então, que esperança é essa que Paulo está dizendo que deve proporcionar a nós alegria? Que esperança é essa? Cada um de nós, pessoa civil comum, pessoa natural, nós desejamos coisas para a nossa vida. Nós queremos que a nossa família cresça. Foi dito aqui que a minha vai crescer. Estevão está precisando casar. Luiz Felipe está aí. Estou na oração. Energiza esse homem, Senhor. Não é verdade? Então, a gente tem propósitos, projetos, até porque diz um pensamento que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Não adianta ventar se a gente não sabe para onde vai. E aí, como é que fica? Nós não podemos ser como o barco lá de Atos 26, 27, que soltaram tudo e foi indo à toa, né? A expressão à toa, sem ninguém que orientar, sem um rumo, porque eles não sabiam mais o que fazer. Mas é verdade que às vezes na nossa vida humana comum, as coisas se confundem tanto que parece que a gente já não tem mais um norte, uma direção segura. E até a esperança que a gente nutria sobre algumas coisas físicas, humanas, profissionais, financeiras e tantas outras coisas, parece que perdemos o controle daquilo. Nós não sabemos mais o que fazer em relação àquela questão. Mas o que o texto diz é que a esperança, e o contexto diz que a esperança em Cristo é o motivo da alegria.
Se perde a alegria pela própria vida quando se perde a esperança em Cristo, quando se perde um propósito espiritual, quando se perde a motivação espiritual. O que o texto está dizendo é que a gente deve se alegrar, nós devemos nos alegrar na esperança, enquanto aguardamos acontecer aquilo que é um projeto de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Será que essa esperança seria esperar dias melhores na vida humana, na realização de sonhos, na realização de propósitos naturais? Será que é isso? 1 Coríntios 15:19 está escrito assim: se esperarmos no Senhor somente nesta vida, somente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o que a Bíblia está dizendo, que porque tememos a Deus e o servimos, a nossa mente não se fecha na eternidade, na espiritualidade, como se nada tivesse acontecendo na nossa vida, como se a gente não precisasse interagir e fazer coisas para a nossa própria subsistência, até porque isso é um mandamento divino, é um suprimento divino, é uma promessa de Deus para nós. Mas será que a promessa de Deus de trazer para nós satisfação e completude de vida se restringe à vida humana? Para muitas pessoas parece que sim, pela forma como eles se conduzem. Mas para nós que esperamos em Deus e temos colocado em Deus a nossa expectativa, a nossa esperança, nós sabemos que não é isso. Não é primeiramente isso, não está na escala de valores as questões humanas. Perceba, se esperarmos no Senhor somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. O que a palavra está dizendo é que eu devo esperar em Deus para a eternidade, mas que não há problema nenhum esperar em Deus para esta vida. Só que se eu esperar só nesta vida, eu sou uma pessoa muito miserável, porque estou pensando só em coisas que perecem. Foi por isso que o Senhor disse, Ele nos ensinou, Ele falou: ajuntem tesouros no céu. Não há nada errado de vocês já juntarem aqui, mas Ele já nos preveniu. Aqui, às vezes a ferrugem consome, o ladrão mina, se deteriora. Aliás, a vivência nossa no mundo dos viventes já mostrou isso, que algumas expectativas se frustram. Por quê? Porque não existe eternidade na matéria. Na nossa vida humana, até o nosso corpo se decompõe. O livro de Eclesiastes, dentro de uma ordem de entendimento, declara que Deus pôs no coração do homem a eternidade. E é por isso que nem eu nem você nos satisfazemos plenamente com as coisas humanas. A nossa vida só é plenamente satisfeita quando a eternidade, quando a glória de Deus, quando Cristo em vós, que é a esperança da glória, inunda o nosso ser, e a nossa vida passa a ter uma motivação maior. Amém? Como o cântico diz: e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Existe muita gente vivendo só para o seu motivo, mas a vida que nós vivemos em Cristo é por um motivo muito maior que o nosso. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe um motivo muito maior que o seu. Fala para ele. Qual é a esperança então que está em foco, que a Bíblia diz: alegrai-vos nessa esperança? Qual é? O que ele está querendo dizer? Nós estamos aqui num culto da unidade. Será que a esperança era essa? Unir a igreja, estarmos juntos, caminharmos juntos, a igreja crescer? Será que é isso? Será que às vezes nós não nos servimos desse afã de que a igreja cresça, o templo cresça, e isso não é uma satisfação humana nossa? Não faz parte de pigmentações de soberba dentro do nosso ser, o crescer, a gente se vangloriar? O que vocês acham? Estar aqui é bom? Estar aqui é bom ou ruim? É bom. Diga para o seu irmão se é bom ou ruim. Fala. Se for ruim, você fala. Se for bom, você fala: é bom. Arregala os olhos e diga: é bom. Mas estar aqui para quê? Com que objetivo? Para dizer que a igreja cresceu? Para dizer: não, a gente se satisfaz por isso? Claro que sim. Não, olha, para minha alegria espiritual ser completa, eu queria 2 pessoas aqui dentro só, ninguém mais. Nós não somos doidos. Pergunta para o seu irmão: você é doido? Não, nós não somos. Aliás, nós somos bem inteligentes. Então agora, só para ajudar, para aliviar a carga aí, que um riu do outro, fala assim: eu sei que você não é doido, eu sei que você é inteligente. Fala aí, só para quebrar esse negócio aí, para depois não ficar ruim para mim. Mas o crescimento, a satisfação do crescimento,
Claro que traz alegria, mas não deve nos ensoberbecer, sim ou não? Nós queremos a igreja o dobro do número de pessoas, sim ou não? Mas se isso for para ensoberbecer, não. Mas se for para dar glória ao nome do Senhor, sim. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. A gente tem espaço aqui para construir um templo para 7.000 pessoas, 5.000. O que você acha? Com galerinha, então vai até mais, olha o meu olho. Não vou contar detalhe, foi esse o pedido, essa oração, que antes de comprar isso aqui que eu orava da janela da minha casa de madrugada, 3, 4 horas da manhã, Senhor, um local que a gente possa construir para 10% da população de Olaria, envolvendo Cascatinha e Cônico. Enfim, nós estamos no terreno. Vira para o teu irmão e fala, nós já estamos nele. Mas será que é essa a esperança? Então eu quero usar a Bíblia com você, e aí nós vamos só Bíblia, para a gente não se perder. 1 João 3, 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos entende, não nos compreende, porque não compreende a Ele, não se relaciona com Ele. Versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser. Olha a pista, nós somos filhos de Deus. Diga agora, nós somos filhos de Deus. Você aceita que agora nós somos filhos de Deus? Quem aceita? Se você aceita, você também aceita que antes não era então. Se agora é, antes não era, sim? Então, amados, agora nós somos filhos de Deus, e olha o que a Bíblia diz, e ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser. Agora olha o versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só a esperança, que esperança? A manifestar da glória de Deus, do próprio Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor, diante de nós. E o texto diz que a nossa esperança é vê-lo como ele é, e seremos como ele é. E diz, qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. O que nós entendemos de uma pessoa que não busca pureza para a sua vida, santidade para a sua vida? Não quer ver Jesus, não quer estar diante de Jesus. Quem é que quer ver Jesus? Quem é que quer morar com Jesus para sempre e eternamente? Então o receituário bíblico é, se você tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem pode dizer amém? Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim, que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Tito diz, que Paulo escrevendo a Tito diz, que ele, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boa obra. Então, que tipo de gente tem alegria produzida no seu ser espiritual por conta de uma esperança que tem, e esta alegria é resultado dessa esperança? Motivação de alegria é a pessoa que está aguardando o aparecimento de Jesus Cristo, e que entende que ele se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade, para preparar para si um povo seu. Povo seu, se é dele não é de mais ninguém, é só dele. Vira para quem está perto de você e diga, você é só dele. Um povo seu, especial, porque o povo de Deus é especial, povo zeloso e povo de boas obras. Quem diz amém? Então, se você tem essa esperança, é essa esperança que Paulo diz que você pode se alegrar com essa esperança. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, diz que nós vamos nos apresentar ao Senhor como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Gente, vocês sabem o que é isso? E o versículo 23 diz, se permanecermos, isso vai acontecer se permanecermos fundados e firmes na fé,
e não nos movermos da esperança do Evangelho. Então o Evangelho de Jesus Cristo traz uma esperança para nós. E qual é a esperança? Que nós vamos nos apresentar diante dele. Nós temos essa viva esperança. Você pode dizer amém? Colossenses 1, se você está com a Bíblia aberta, é só voltar um pouquinho, no capítulo 4, 5. Paulo, escrevendo aos irmãos na igreja de Colossos, ele diz que temos ouvido da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes entre vós. Meus irmãos, olha só, temos ouvido da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tendes entre vós. Duas coisas. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então essa esperança não é humana, essa esperança está reservada no céu para mim e para você. Amém ou não amém? Quem compreende isso? Quem pode dar glória a Deus por isso? E ainda falando sobre esperança, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz que Deus nos dá em seu conhecimento. Escute isso, irmãos. Deus nos dá em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a esperança de sua vocação e as riquezas da sua glória e de sua herança em nós, nos santos. Então o que a palavra está dizendo, que ele nos ilumina, trazendo entendimento que suscita esperança dentro de nós, por conta de uma revelação que ele traz para nós da sua própria glória e da sua herança em nossa vida. Pois bem, então estou dizendo para vocês que essa esperança não é natural. Alegrai-vos na esperança. Eu estou feliz, segunda-feira eu vou fechar um contrato com uma empresa, eu vou ganhar promoção no trabalho, beleza, que você ganhe muito dinheiro, aumente o seu salário, que você cresça, produza na sua vida profissional. Se você é profissional liberal, feche contratos, se dê muito bem na vida, mas não é essa esperança. O que a Bíblia está dizendo para a gente se alegrar na esperança é aquela esperança eterna, a esperança celestial, é aquela esperança que nosso corpo não vai ficar no caixão. Tem um monte de gente, um monte de crente com medo da morte, estão preferindo agora fazer aquele negócio de queimar. Como é que é o negócio? Cremar, porque já pensou em ficar lá dentro do caixão assim, e o bicho começar a me comer. Meus irmãos, o bicho já está dentro de você. Ele não te come porque você está vivo. Estuda a medicina para você ver. Ele aparece de onde nem parece que tem. E quando o seu corpo fica sem vida, ele aparece. Já está ali. E ó, ah não, eu prefiro ser incinerado. Eu prefiro entrar lá naquela fornalha de fogo ardente, aquele teste para o inferno, e ser pozinho na memória. Respeita a cada um. Mas quando eu estiver lá, e não fica rindo de mim não, que você não dá pouco, você é meu vizinho, vai antes de mim, eu já não estou ali, eu já estou na glória. Então seja por qualquer motivação, a gente até gosta de um negócio tranquilo, né? Morreu igual um passarinho, olha só, está igual um passarinho, ou foi alpiche ou pedra, alpiche envenenado ou pedrada que levou, não importa tanto, para quem fica até importa, não é? Mas não tem problema isso não, a gente vai estar com o Senhor, sim ou não? Amém. Só para falar a última coisa de esperança, eu não vou poder falar aqui porque os textos são longos, eu queria ficar falando, mas eu tenho que parar, porque o meu tempo já está acabando. Filipenses 3:20, eu vou fazer isso rapidinho. Quero ler 3 textos, quem está anotando anote, porque é importante, é uma consolidação da palavra de Deus. Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o nosso corpo vai ser renovado, restaurado pela glória do Senhor, e quem morreu primeiro ressuscita, quem está vivo é transformado, e segundo 1 Tessalonicenses 4, a gente sobe juntos a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem esperança, levanta a mão e glorifica. Oh, aleluia, glória a Deus. Tiago, fala conosco, Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Até o que vai continuar pregando deu glória ali, deve estar todo preocupado. Ó, já melhorou, a esposa dele deve ter olhado para ele. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede também vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor já está. A vinda do Senhor já está. Diga para a pessoa que está perto de você: já está próxima. Fala para ele. Oh, meu Deus. E a pista que a palavra diz está mais perto do que o dia que aceitamos a fé. O tempo está encurtando, a trombeta já vai tocar e nós vamos subir a encontrar com o Senhor nos ares. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Pedro arrebenta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia grande, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, no que não se pode murchar, guardada no céu para vocês, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último dia, e ainda em que vós grandemente vos alegrais. Nessa esperança vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e aprovado no fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, vocês viram ele? Não havendo visto, amais. Se ama Jesus? Amém. Glória. Não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da sua alma, da vossa alma. Amém, ao Senhor? Essa é a esperança que Paulo está dizendo à igreja: alegrai-vos nela. Alegrai-vos na esperança. Não é alegrai-vos pela esperança, é alegrai-vos dentro, envolvido com ela. Eu estou envolvido com essa esperança. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu sonho nisso, porque Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está meu coração? Nessa esperança. Vamos trabalhar, vamos articular as coisas aqui, vamos trabalhar na igreja, amém, glória a Deus, vamos ganhar almas para Jesus. Mas temos uma esperança que é viva, está guardada no céu para nós, não vai murchar. Qual é essa esperança? Nós vamos estar com Ele, nosso Senhor, e não só uma vez, não só um momento, nós vamos estar com Ele para sempre, eternamente. Você pode dizer amém? E o que é essa alegria? Como se manifesta essa alegria? Vem do grego chara, que quer dizer alegria baseada na bênção do Senhor e na sua promessa. Alegria baseada na bênção do Senhor e na sua promessa. Bênção do Senhor, bênção da presença do Senhor. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegrias. Então essa alegria é gerada pela esperança que nós temos na nossa vida, sim ou não, irmãos? É um prazer incessante, é um contentamento, é uma satisfação. Vamos tomar um exemplo da Bíblia, eu termino aqui, de alguém que é muito significante para nós e que vivenciou isso por causa de uma esperança, por causa de um propósito. Hebreus 12 fala que
Nós que estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e o pecado de que tão de perto nos rodeia e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, igreja? Olhando para quem, igreja? Olhando para quem, irmãos? Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga olhando para Jesus, diga olhando para Jesus. O que há em Jesus para a gente olhar nessa matéria? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, o que ele conseguiu fazer? Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta. Por quê? Quando a cruz o amargurava, quando a afronta o amargurava, ele pensava na esperança. Qual era a esperança? E a Bíblia diz que nós devemos considerar aquele que sofreu tais contradições dos pecadores, para que a gente não se enfraqueça em nosso ânimo. Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus está aqui para lhe renovar o ânimo, para você apertar o cinto. Não sou teólogo de desgraça, aliás, nem teólogo sou, mas não sou apologista de desgraça. Mas se você está esperando que o mundo melhore, não, agora vai, e agora vai dar certo, Putin, e não sei mais o que, nossa, agora que aquele submarino, nossa, agora que não tem jeito, irmãos. O céu e a terra que agora vemos, e todas as pessoas que não querem o Senhor, estão preparados como um tesouro para o fogo. Humanamente falando, eu não sou pregador de miséria e desgraça, mas está esperando que melhore nesse campo de vida, então a sua esperança está colocada no lugar errado. Então eu vou desistir, vou fazer tudo errado também. Não! Você é a luz, e aonde você estiver, Jesus quer resplandecer a luz dele. Faça o melhor que você puder, mas não ponha a sua esperança nesta terra, neste mundo, porque a nossa esperança tem que estar lá em cima. Dá uma catucada na pessoa que está aí e diga: a nossa esperança está lá, e não aqui, pelo amor de Deus. E a analogia, terminando aqui, e ali é um texto ainda de 20 versículos, 50 capítulos, mas a analogia linda que eu encontro na Bíblia, e vai aí para as irmãs. Raninha está aí, esposa do Wagner? Está aí? Não, está não, né? Não está aí? Vem cá vocês dois, rápido, mas tem que correr, pai, eu não tenho mais tempo, já acabou meu tempo. Aliás, não corre muito não, senão essa criança nasce. Enquanto eles chegam, João 16, 21, a grávida próxima a dar à luz. Jesus usa essa analogia de uma mulher grávida. Olha só, seu corpo muda, tem dores, coisas estranhas acontecem, contrações, pode chegar aqui, contrações acontecem. Vaguinho casou com ela, aquele corpozinho esbelto, olha só como é que está o corpo dela. E Jesus fala que a mulher, quando está para dar à luz, sofre com algumas circunstâncias, incômodos, é ou não é verdade? Então, coisas estranhas acontecem. Se Raninha fosse se concentrar nisso, dores, esquisitices, está tendo muito enjoo, poderíamos dizer que ela é enjoada? Não. Está tendo muito desejo, porque tem mulher que conspira, está com desejo, mas ela usa a gravidez. Então, ela poderia começar o dia e falar assim: nossa, meu Deus, que vida, oh meu Senhor, ai, eu não estou aguentando, né? Aliás, a Bíblia diz que homens sentiriam dores que andariam com mulher que estivesse de parto, próximo para dar à luz, por causa das questões espirituais que envolviam a sua vida. Mas já pensou se essa mulher, essa irmã amada, essa querida, filha do evangelista Walter, já começasse o dia de manhã: ai, eu não estou aguentando mais, oh meu Deus, se eu soubesse que seria assim, eu não ia querer, que sai logo, eu não estou aguentando mais. Não, ela tem que começar o dia: graças a Deus, meu bebê já vai nascer, eu estou tendo o privilégio de ser mãe, a nossa família vai crescer, graças a Deus, e maravilha. E aí o que Jesus diz é que enquanto isso está acontecendo, ela sente dor, contração, e na hora do parto vai ter contrações, e nossa, vai doer, ai, não sei, ele não sabe se está doendo nele ou nela. Mas depois que a criança nascer,
não tem cirurgia, não tem dor de parto normal, porque quando Bacurizinho chega, a Bacuriazinha chega diante da mãe, ela, e a mãe olha assim, acabou. Porque aquilo que era dor, aquilo que era problema no corpo, coisas esquisitas, deu lugar ao prazer de ver a criança nos seus braços. Obrigado, aplauso a eles. Tá doendo? Tá doendo? Fique tranquilo, existe uma esperança. Vai nascer. Vai nascer. Você vai ver cumprida a esperança de Deus no seu coração. E toda a expectativa dessa esperança não são para comparar. Nenhuma tribulação é para se comparar com a glória em quem nós há de ser revelada. Quem pode aplaudir o Senhor da glória? É Ele. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Alegrai-vos na esperança, mas sede firme, sede paciente na tribulação. Se alegramos, mas tem um contexto muito que todos nós temos que ter: sede pacientes. E quando nós falamos que sede paciente, quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, ele está contextualizando, ele está falando de quê? Sobre aquilo que nós aceitamos sobre nossas vidas, sobre o Cristo que nós aceitamos sobre nossas vidas. Quantas dificuldades, quantas aflições, quantas coisas podemos passar enquanto estivermos na face da terra. Mas lembra, sede paciente. E o interessante é que não é apenas sede paciente, mas é sedes pacientes na tribulação. Nós estamos estudando um livro nesse mês agora, o livro de Jó, que nos ensina muito. Sede paciente na tribulação. Quantas tribulações, quantas dificuldades. Às vezes nós se apegamos, acontecendo alguma coisa em nossas vidas, e nós olhamos para dentro de nós, e nós vamos dizer assim: Senhor, não dá, eu vou parar, porque eu não estou apto, eu não estou habilitado para isso. Não está habilitado para quê? Que aquele que serve ao Senhor Jesus, e aquele que está caminhando com Cristo, aquele que está andando com o Senhor Jesus, ele traz essa paciência, ele gera essa paciência no meu coração. Eu não estou falando de paciência em trânsito, irmão. Eu estou falando de paciência no mundo espiritual. Já viu aquele dia que você não dorme, que você está com o coração aflito? Aí a Bíblia diz para você ter paciência, ser paciente. Ter paciência em quem? Em Cristo Jesus. Os irmãos que são dirigentes aqui, se não for ministrado pelo Espírito Santo, para ser de paciente, irmãos, aonde vocês estariam? Aonde os membros estariam? Presta atenção no Salmo de número 37, versículo 7, verso 7 e 9, diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor e não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que terra é essa? Existe um céu, existe uma promessa para mim e para você, mas enquanto nós estivermos aqui na face da terra, temos que ser pacientes. Sedes pacientes. Essa paciência, ela vai muito além daquilo que nós tínhamos na escola, daquilo que nós tínhamos dentro de casa. Essa paciência que gera dentro do nosso coração ser paciente com o filho, ser paciente com o amigo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui: você tem tudo aquilo que o Senhor determinou para você, para ser abençoado, para a graça de Deus estar sendo derramada dentro de você, mas enquanto nós estivermos aqui, temos que ser simplesmente pacientes. Às vezes nós, no caminharmos com alguns irmãos, perdemos a paciência, presbítero. Quando o Senhor Jesus já tem gerado dentro do nosso coração essa paciência
Porque essa paciência, presta atenção, Jesus ele está no Getsêmani. E ele diz o que? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Sede paciente. Sede paciente. Porque ele sabia do propósito para aquilo que ele veio. Você sabe para que você veio na terra? Você sabe o que eu e você estamos fazendo na face da terra quando nós lemos esse texto? Sede paciente. Olha só. Sede pacientes. Não é paciente, apenas um. Que o paciente, ele espera. Ele tem calma. Como que está o meu e o teu coração nessa noite? Temos sido pacientes. Se você entra num consultório, se você entra no hospital, você está aguardando, você é paciente, mas você tem que esperar a tua vez, não tem jeito. E nós esperamos o Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja. Mas quantos estão se desfalecendo da fé? Quantas vezes nós ouvimos alguém falar, alguém que professa a mesma fé que eu e você, e eles dizem, mas será que Jesus vem mesmo? Sede paciente na tribulação. Quantas vezes quando a tribulação chega, nós abrimos mão da paciência, abrimos mão de Cristo. Não, Senhor, a luta está demais, essa luta não é para mim. Eu não estou entendendo, desde quando eu sirvo o Senhor, a coisa começou a sair do rumo, a coisa começou a tomar outro contexto, mas não. Ele está dizendo para mim e para você, sede paciente, seja longânimo. Olha só, sede paciente é manter a calma, é não perder o controle, porque o controle da nossa vida é o Espírito Santo que traz para mim e para você. Não é para nós se desesperarmos. Sede paciente na tribulação. Nós vamos ter mais alguém que tem paciência. Ana ela queria ter um filho, por quê? Penina perseguia. É o sonho de toda irmã, de toda mulher ter um filho. Mas ela foi o quê? Paciente. O marido dela, Eucana, nem entendia nada. E ele falou, eu não sou melhor do que 10 filhos. Para você ele não estava entendendo. E Ana mostra que o se aproximar e conhecer ao Senhor Deus, ela tem paciência e ela clama ao Senhor. Ela chega a ponto de não conseguir falar mais, mas ela chora. E através do choro dela o Senhor entende. Sede paciente. O que tem tirado a tua paz, meu irmão? O que tem tirado a tua calma? É o trabalho? É na casa de Deus que você tem perdido a paciência? É na casa de Deus que você tem olhado e falado, eu não suporto isso mais, eu não gostei. O que tem tirado a tua paz, irmão? Sede paciente. Sede paciente na tribulação. Porque a Bíblia, quando fala para ser paciente, não está falando de coisa comum. É quando você for atribulado, alguém atribular você. Algumas situações têm te atribulado. O que você tem feito? Você tem perdido a calma, você tem se elevado. A Bíblia fala que nós temos que ser fervorosos em quê? É no Espírito. E quando eu tenho paciência, eu estou sendo fervoroso no Espírito. Porque eu estou aprendendo aquilo que Jesus tem e trouxe para mim através da palavra. Sede paciente. Parece muito batido, sede paciente na tribulação. Presta atenção. O salmista Davi, no Salmo de número 40, o que ele fala? Ele diz o quê? Inquene paciência. Olha que coisa interessante. Quando alguém espera com paciência no Senhor, tem que entender uma coisa, quando eu oro isso, a vontade é de Deus. E nem sempre esperar aquilo que Deus vai fazer é fácil. Por quê? Porque nós temos a nossa pressa, nós temos o nosso relógio cronológico. E nós batemos no peito, Senhor, eu preciso para amanhã. Mas no plano de Deus é para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Porque tem coisas que se Deus colocar na tua mão, eu e você vamos sair de perto dele. E ele sabe do que eu e você precisamos. Então o salmista Davi
Se não me falha a memória, ele escreve 73 salmos. E um desses 73 é esse 40. E ele fala com o Senhor. Que coisa tremenda, que intimidade, né? Ele fala que ele esperou. Olha, eu espero, não tem problema. Mas nós vamos ver nesse mesmo contexto, no versículo 13 e 14, se não me falha a memória, em diante. Ele já começa a ter um pouco de pressa, um pouco de aflição, porque de acordo com aquilo que eu e vocês estamos vivendo, nós oramos, nós pedimos ao Senhor, mas nós falamos: Senhor, olha só, os inimigos estão aí, ó. Eles estão me afrontando a minha alma. Eles querem me paralisar. Existem coisas nas nossas vidas que tentam nos paralisar. E se nós não clamarmos o Senhor por paciência na tribulação, porque todos nós vamos passar por tribulações, vamos passar por algumas coisas na face da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós perdemos alguém, isso é uma tribulação, irmão. Mas só que Jesus não falou que ninguém ia ter vida eterna aqui na terra. Mas isso nós não somos adaptados com isso. Mas sede paciente. Sede paciente na tribulação. E é muito difícil, é muito complicado. Foi dito aqui pelo Luiz Felipe. Ler a história de Jó e falar sobre o contexto de Jó é muito bom, é muito maravilhoso. Mas viver o contexto, você vê muitas pessoas olhando e dizendo assim: eu queria a fé de Jó, mas e o contexto que ele viveu? Não é fácil. Porque às vezes, por muito menos, nós queremos virar as costas para Jesus, Redinão. Por muito menos nós queremos dizer: eu vou parar. Eu vou parar, que eu nunca esperava que o irmão ou que a irmã ia falar uma coisa dessa comigo. É tribulação, irmão. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É para ter bom ânimo. É ser paciente na tribulação. É ser paciente nesses dias de dificuldades. Porque nós temos esperança em Cristo. Nós temos esperança em Cristo. É Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pela tua vida e pela minha vida. E Ele tem sondado o meu e o teu coração. Ele tem feito maravilhas. No Salmo de número 170, Ele vai dizer: olha, Senhor, apressa-te a me socorrer, Senhor. Não parece o mesmo Davi que está falando no 40, que diz: eu esperei. Eu estou com paciência. Mas interessante, o que me inculcou muito essa semana toda. Por quê? Ter paciência na tribulação. Porque é só quando eu estou em dificuldade que eu tenho que ter paciência. Se não tem nada que atormenta a minha mente, eu não preciso ter paciência. Eu vou andar comumente no dia a dia. Mas Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3. Olha o que vai dizer: a tribulação, ela produz paciência. Então calma aí, eu tenho que ser atribulado? Não. Mas que através da tribulação eu vou buscar cada dia mais e mais o Senhor. E às vezes nós falamos: Senhor, eu não quero passar essa dificuldade. Mas o que tem feito você buscar o Senhor? Será que você tem buscado o Senhor quando você está em paz, quando você está tranquilo? É só na hora da dificuldade que eu falo: Senhor, agora eu quero o Senhor do meu lado. Sede paciente na tribulação. E olha só, e a paciência, ela gera esperança. E a esperança, experiência. Experiência de quê? De andar com Cristo. Experiência de tribulação não te tirar do sério. Experiência de atribulação nenhuma tirar o gozo de morar na glória, de morar no céu. Ainda existe um caminho para mim e para você percorrer até o Senhor Jesus voltar e nos buscar. E enquanto Ele não volta para nos buscar, é paciência. Sede paciente. Não tem aquela questão que você não consegue resolver até o dia de hoje, que você não conseguiu. Está lhe faltando paciência. Está lhe faltando paciência. A tribulação, ela vai gerar paciência no teu coração. Você não tem que viver atribulado, mas as questões que acontecem sobre a tua vida é para você buscar a glória de Deus, é para buscar o Senhor, é para manifestar a glória de Deus dentro do teu coração, dentro da tua vida.
que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações através desse texto, através dessa palavra, através daquilo que Ele quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tede paciente, seja paciência na tribulação em nome de Jesus. Amém, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nós estamos aqui em Romanos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e para concluir, perseverai na oração. Irmãos, eu considero que eu fui privilegiado. Peguei um trecho. Eu não posso dizer que é mais importante, não, porque toda a palavra de Deus é boa, mas eu entendo que para a gente viver a alegria na esperança, para a gente viver a paciência na tribulação, a gente precisa perseverar na oração. Para a gente suportar as questões, as aflições da vida e permanecer fiel, a gente precisa perseverar na oração. A palavra perseverança, ela significa persistência, ela significa dedicação, ela significa continuar firme, ela significa apego, ela significa fervor. Então, perseverar na oração é permanecer firme na oração. Perseverar na oração é estar apegado à oração. Perseverar na oração é ter fervor na oração. Perseverar na oração é não desistir de orar. E quando a palavra de Deus nos diz perseverai na oração, a questão para nós não é somente orar, é perseverar. Existe uma diferença entre orar e perseverar na oração. A gente sabe que as coisas na nossa vida, muitas vezes elas se resolvem num piscar de olhos, de repente, mas muitas vezes elas não se resolvem rapidamente. E a gente precisa entender que muitas coisas não se resolvem porque a gente não perseverou na oração. Nós precisamos entender que em muitos aspectos da nossa vida a gente não chega ao resultado final, ao objetivo final, porque a gente parou no meio do caminho, porque a gente parou de orar, porque a gente começou a orar, mas falou não, Deus não respondeu, não, Deus não fez, não, o resultado não chegou, então isso não está adiantando, então a gente para, porque a gente está pensando só no resultado. E a perseverança na oração não nos leva só ao resultado, a perseverança na oração nos leva a um relacionamento com Deus. Talvez isso seja mais importante do que o resultado. Então a palavra de Deus, irmãos, em muitos momentos diz perseverar na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2, não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo, diz perseverai na oração, velando nela com ações de graça. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Diz a algumas pessoas que os judeus eles oram 3 vezes por dia, os muçulmanos 4 ou 5 vezes, mas a igreja precisa orar sem cessar. Irmãos, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Se a gente for entender o contexto, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos de poder, o que eles estavam fazendo? Perseverando na oração. O Senhor Jesus disse, olha, não saiam antes que vocês recebam do alto poder, antes que vocês sejam revestidos de poder. E aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 7 ou 10 dias depois da ascensão de Cristo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, unidade e perseverança na oração faz aquilo do céu descer à terra e nos envolver com a glória e o poder de Deus. Atos capítulo 4, quando eles estavam passando por perseguição, tribulação, como foi falado aqui, a palavra de Deus diz que eles se reuniram, oraram novamente,
para que não parassem de pregar, e que enquanto eles pregassem, o Senhor continuasse realizando sinais, prodígios e milagres. A palavra de Deus diz que aquele lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram renovados debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, porque perseveravam na oração. Você quer poder? Ore. Quer sabedoria? Ore. Você quer autoridade da parte de Deus? Ore. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ore. Você quer dom espiritual? Ore. Você quer perseverar? Você quer subir, participar do arrebatamento? Ore. Não pare de orar. Persevere na oração. Perseverar na oração. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo tempo. É o texto que fala da armadura de Deus. Cinturão da verdade, couraça da justiça, espada do Espírito, capacete da salvação. Todas essas coisas só vão funcionar na nossa vida se a gente orar em todo tempo no Espírito. A perseverança na oração vai fazer tudo isso funcionar de uma forma bem organizada na nossa vida, no momento certo. Então nós precisamos perseverar em oração, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, na oração, a gente agradece, na oração, a gente pede, na oração, a gente intercede, na oração, a gente adora, na oração, a gente confessa. Nós temos diversas razões para a gente orar sem cessar, para a gente perseverar na oração. E eu quero falar aqui um pouquinho só sobre a intercessão, porque está falando aqui súplica por todos os santos. Um ministério só permanece de pé quando há perseverança na oração. Um ministério, esse ministério está aqui hoje porque houve perseverança na oração. Esse ministério, tomando como exemplo, está de pé, cresceu. Glória a Deus por isso. Queremos que cresça mais, mas porque houve perseverança na intercessão. Certa vez uma pessoa perguntou a Spurgeon qual que é o segredo da sua mensagem. Porque uma mensagem com tanta revelação, com tanto poder, porque uma mensagem produz tanto resultado. E ali talvez seria a oportunidade dele apontar para ele. Não porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Ele falou, não, o segredo sabe o que é? É porque no porão da igreja onde eu prego, existem 300 pessoas intercedendo por mim, perseverando na oração, e o resultado acontecendo. Na palavra de Deus nós temos exemplos, irmãos, de pessoas que oraram. Foi falado aqui de Ana, a tribulação que ela passou, mas perseverou na oração. Triste, orando, clamando, até que o Senhor a abençoasse. Jacó, quando se encontrou com um anjo, falou, não vou te deixar, enquanto você não me abençoar. E ele lutou ali, orando até ser abençoado. Agora eu quero dizer para você, que perseverar na oração é mais do que orar. A nossa oração, exceto alguns momentos, quando Deus nos pega mesmo de jeito e a gente já entra no embalo do Espírito, mas normalmente a nossa oração começa na carne. A gente começa, é só uma representação, como se Deus estivesse aqui, e a gente começa orando aqui, e a gente vai perseverando, até chegar aqui. Aqui a gente começa, às vezes a gente até inverte a oração do Pai Nosso, né? Que é santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, isso é maravilhoso. Mas a gente começa aqui, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Senhor, me dá casa, comida, roupa lavada. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um emprego. Aí você começa orando aqui, aí a sua carne diz, olha, tem um programa na televisão para você assistir. Aí você diz, não vou dar lugar à carne, eu vou perseverar. Minha família também precisa de oração. Aí você começa a orar pela família. Aí a carne vai falar, não, tem um negócio gostoso para você comer na geladeira agora. Você vai perder isso? Aí você diz, não vou dar lugar à carne. A carne vai ter que se dobrar ao Espírito. Eu vou continuar orando, eu vou perseverar na oração, porque eu tenho uns pecados ainda para confessar.
confessar o Senhor. Aí você começa a confessar os seus pecados. Aí a carne diz: você lembra que você tem que resolver isso, que você tem uma mensagem para responder, que tem um programa na internet, que o Instagram está lá apitando, está te esperando para você ir lá. Você diz: não vou ceder, eu vou perseverar na oração. Aí você persevera na oração. Aí você começa a confessar ao Senhor os seus pecados. Aí o diabo sopra no seu ouvido: você não é digno de estar na presença de Deus. Aí você diz: eu não vou dar lugar ao diabo, eu vou perseverar na oração. Aí você persevera na oração até que você chega aqui. Aí quando você chega aqui, você diz: sim, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, tu é a autoridade. Eu não sou digno, mas o Senhor Jesus pagou o preço e eu estou nesse lugar. Aí quando a gente chega nesse lugar, irmãos, há uma mistura de sentimento. A gente sente temor, a gente sente alegria, a gente sente regozijo, a gente sente temor também. A gente diz como Isaías: ai de mim, que eu vou perecendo, eu estou diante dele, o Deus Santo. Mas aqui o perdão está liberado sobre a nossa vida e a gente recebe refrigério na nossa vida. Aqui, irmãos, quando a gente chega aqui, muitas vezes os problemas não foram todos solucionados, mas a paciência na tribulação vem aqui, porque a gente sabe que não se resolveu tudo, mas a gente sabe que Ele está cuidando da nossa vida. A gente sabe que Ele tem aquilo que a gente precisa, Ele supre todas as nossas necessidades e que no momento certo a bênção vai chegar. Eu falei de Jacó. Jacó estava aqui quando ele começou a lutar, e aqui ele era Jacó quando ele chegou aqui, porque quando a gente chega aqui, irmãos, em Deus, numa oração espiritual, no envolvimento com a glória de Deus, a nossa identidade se revela. Aí aqui Deus pergunta a Jacó: quem é você? Jacó diz: eu sou o Jacó, usurpador, agarrador de calcanhar. Mas quando a gente está aqui, Deus diz: não, você não é mais Jacó, agora você é Israel. Ele muda a nossa identidade. Aqui se revela quem nós somos em Cristo Jesus. E aí quando a gente chega aqui, a gente não quer sair mais daqui. A gente esquece a água, a gente esquece o WhatsApp, a gente esquece a televisão, a gente esquece o Instagram. A gente só quer ficar aqui, nesse lugar. Se a gente for falar de alegria, a Ana começou aqui, lamentando, chorando. Eu sou uma mulher tribulada de espírito, mas quando ela chegou aqui, o seu semblante já não era mais triste. Vai para casa, porque você vai ter um filho. Aleluia! Quando chega aqui, ela diz: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Mas não é para mim, é para o Senhor. Quando a gente chega aqui, a gente entende o propósito. Então, irmãos, não pare de orar. Não desista da oração. Persevera na oração, porque a perseverança na oração, ela muda o rumo da sua oração, ela muda o propósito da sua oração. Persevera na oração, porque nesse lugar o Senhor vai te levar a uma adoração. Persevera na oração, porque você vai entrar num lugar de regozijo, mas também num lugar de reverência, de temor. Porque se alegrar no Senhor, irmãos, não é fazer tudo de qualquer maneira, não é bagunçar a coisa, não. É ter regozijo, mas é ter temor, reverência. Nesse lugar nós temos, quando perseveramos a nossa oração, o Senhor muda o nosso semblante, o Senhor muda a nossa identidade. Quando nós perseveramos na oração, nós deixamos de ser somente pedintes e nos tornamos adoradores. Quando nós perseveramos na oração, a gente para de correr atrás das bênçãos, e as bênçãos começam a correr atrás da gente. Nesse lugar em que nós chegamos, é quando a gente ultrapassa o véu. É quando a gente entra no Santo dos Santos. É quando não há ninguém mais importante. É quando não há nada mais importante. É quando nós só nos importamos com a glória dele que envolveu a nossa vida. E o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente permaneça nesse lugar. Todas as vezes que você sai desse lugar, quanto mais você se distancia, mais difícil fica para você voltar aqui. Mas não deixe esse lugar, permaneça nesse lugar. Porque aí vai ser muito mais fácil você começar a oração. Vai ser muito mais fácil você se render ao Senhor, porque aqui é um lugar de rendição. Aqui é um lugar de rendição plena. Aqui é um lugar de segurança. Você se rende, mas você não teme. Você está seguro porque você sabe que Ele está cuidando da sua vida. E você sabe que é Ele que diz: eu sei quais os pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A sua vida está nas mãos dele. Glória a Deus, aleluia. Não pare de orar, não deixe de orar, ore sem cessar, persevere na oração, porque Deus está cuidando de você, porque enquanto você persevera, Ele está te abençoando, porque enquanto você persevera, Ele está te enchendo, porque enquanto você persevera, Ele está se aproximando de você, enquanto você persevera, Ele está te envolvendo com a sua glória,
enquanto você persevera, Ele está enviando anjos para guerrear as suas guerras. Enquanto você persevera, Ele está te renovando. Enquanto você persevera, Ele está te mudando, Ele está te transformando, Ele está mudando a sua identidade. Enquanto você persevera, o seu desejo de morar no céu aumenta. Enquanto você persevera, e quando você chega nesse lugar aqui, de oração, na presença dEle, você tem regozijo em dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse passa a ser o nosso desejo, a nossa esperança viva. Que nada venha te roubar essa esperança. Então persevere em oração, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém, vamos orar nesse momento? Se você pudesse colocar de pé, feche seus olhos. Oh Espírito Santo, o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Oh Espírito Santo, quando nós não sabemos o que orar ou pedir como convém, o Senhor intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nos ajuda e nos ensina a orar. Nos fortalece e nos renova. Porque muitas vezes temos tantas dificuldades. Mas em nome de Jesus, nesse momento, nessa noite, estamos aqui reunidos em unidade, perseverando na unidade, perseverando na oração. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor mande sempre sobre a nossa vida um renovo do céu, para que o Senhor sempre nos desperte e nos leve a esse lugar de oração, para que o Senhor sempre nos leve a um lugar de regozijo na Tua presença, regozijo na esperança. Ainda que as coisas não estejam dando certo, ou não estejam funcionando do jeito que a gente esperou, a nossa esperança está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, porque um dia o Senhor virá nos buscar, e não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que essa chama nunca se apague no coração da igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que no meio da tribulação nós possamos sempre esperar no Senhor, nunca buscar, Senhor Deus, atalhos na nossa vida, mas esperar pacientemente no Senhor, porque o Senhor tem um tempo determinado para tudo na nossa vida, e nós sabemos, ó Pai, que tudo que nós precisamos está no Senhor. O Senhor tem tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, não deixa, Pai, não permita com que venhamos falhar na perseverança, Pai querido, que não venhamos desistir nunca, mas que permaneçamos firmes, ó Pai, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aumenta, Deus, o nosso nível, a nossa profundidade na oração. Aumenta, Deus amado, o nosso nível de intercessão. Nos leva a orar uns pelos outros, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, nos leva à intercessão, Pai querido. Nos leva às regiões celestiais, ó Pai. Em Cristo Jesus nós estamos assentados acima de todo poder, de todo domínio. E no nome de Jesus que venhamos através da oração ocupar esse lugar de autoridade. Ó Deus amado, para que o Teu governo venha sobre a nossa vida, para que a Tua vontade e o Teu reino sejam estabelecidos de uma forma plena na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.